Salve, salve, moçada do nosso Pode Deixar Acontecer. Estamos aqui para mais uma entrevista no nosso programa. Eu e meu parceiro Ângelo Rafael dos Santos Gomes, mais conhecido como Sanra. Dá um abraço aqui, irmão. Parceiro. Mais uma vez, estamos aqui. Uma honra estar aqui, né, mano? A honra pra gente aqui, né, Dinho? Você vir do Rio de Janeiro para participar com a gente aqui em Brumadinho, nesse humilde estúdio. Hoje estamos aqui com a presença da nossa querida Daisy Black, arrumando a cabeleira aqui. Cabeleira do Zezé, do filho do Zezé. E aí, estamos aí também com a ilustre presença do nosso Joaquim Pirueta aqui, ó. Nossa Senhora. Nosso convidado especial, né, meu querido? Isso. Que bacana. Bacana ter você com a gente aqui, cara. É isso aí, carioca. Carioca. Aperta a mão aí. Tudo bem com o carioca, hein? É verdade, tô falando sério. Aqui tem história demais pra contar hoje aqui, viu? Nossa Senhora. Nós vamos virar a noite. Vamos varar a noite. A ideia é essa. É um cara, assim, tem uma história, faz parte da história de Brumadinho. Com certeza. Todo mundo que você perguntar conhece o Joaquim Pirueta. Todo mundo, né? John Lennon aqui na produção aqui, na hora que ficou sabendo que era Pirueta, já ficou feliz. Foi o primeiro a chegar. Foi o primeiro a chegar. Você sabe por que o apelido Pirueta, né? Você vai contar pra gente daqui a pouco. Calma aí. Pra começar, Pirueta, a gente queria saber, todo mundo tem curiosidade de saber como é que é seu nome todo, entendeu? Como é que é? Todo mundo conhece Pirueta, de onde vem esse Pirueta? Que história é essa? Eu não tô podendo falar meu nome todo, não, hein? Fala só um pedacinho. Ó, meu nome é Joaquim Inocêncio Dutra. Eu sou inocente, hein? Mas é isso aí, né? De onde que vem o Pirueta? Olha, o Pirueta, o que acontece? A gente fizeram um futebol de salão, montamos lá um futebol de salão e fomos fazer jogo na quadra aqui em Brumadinho. Aí eles deixavam eu fazer o gol e eu saía dançar mortal e aí eles apelidaram. E esse apelido veio de Brumadinho. Depois do gol, você saía dando pirueta? É, foi raiz de Brumadinho Que mesmo. doideira. Era artilheiro. Eu dava salto mortal, ia andando salto mortal. E hoje, mesmo com pirueta, às vezes, igual lá, eu fui fazer um voo lá em Brasília, o cara pintou, o pirueta tá aí. Putz. Aí pegou, aí ele perguntou, o vento tá forte, né? Falei, tá um bocado. Aí eu também faço as manobras no ar. E as lateral, né? De paramotor? Paramotor. Faço umas manobras. Inclusive, muitos colegas meus falaram, Pirueta, para com isso, não brinca mais assim, não. Eu falei, não esquenta, não. Eu levei até 3 anos a aprender a fazer essa manobra. E eu sei que é perigoso. Mas se um dia eu morrer voando, fazendo manobra, me enterra sorrindo. Me enterra sorrindo, que eu vou morrer feliz. É isso aí. Assim, Deus me deu a segunda vida de novo, mas assim, eu acidentei por conta do defeito do equipamento. Inclusive, às vezes eu falo com muita gente, já estou falando com os pessoal, falo às vezes no grupo, eu chego no encontro, falo. Para as pessoas que estão vindo, nunca pegar a vela, só que é aquele pano. Às vezes, para muita gente, não entende que é vela. Vela é aquele pano. Nunca pegar sem um laudo, tem que fazer um laudo, o laudo tem que ser novo. Então, tem esses detalhes. Então, eu falhei nesse ponto, né? Que eu peguei que estava 5 anos guardado lá em casa, peguei, pus na mochila e fui embora lá para Marataízes. Então, foi onde é que eu acidentei de manhã, entendeu? E quase que me leva à morte, né? Mas você já trabalhou de tudo nessa vida, Pirueta? Tudo. Eu fiquei sabendo que você já foi soldador. Soldador. O que mais? Cortador de lenha. Vamos cortar, cortador de lenha. Cortador de lenha, eu tô sabendo. Meu Deus do céu. A vida foi sofrida, né? Conta pra gente. E eu sempre falava, uma hora eu vou sair dessa. Uma hora eu vou sair dessa. E, assim, eu trabalhei Mendes Júnior, né? De soldador. Eu entrei de ajudante lá com o ferreiro. Aí eu comecei a trabalhar lá, falei, vou trabalhar só 2 meses. E aí 2 meses levei 2 anos. Aí levei 2 anos. E eu trabalhava de soldador, chegava lá os chefes, os encarregados, todo mundo pegava tudo para trabalhar rapidinho e eu estava soldando. Nessa época já dava pirueta? Dava. Eu comecei a dar umas piruetas já novinho. Aí eu chegava e eu comecei a estudar para tirar a carteira.
Aí eu pegava o livro, peguei um livro de um amigo meu, já estava tudo sujo, e já cascou arrancando. Aí enfiei o arame lá assim, ó, e enfiou os arames no livro, e aquilo, quando dava minha folga, eu trabalhava, dava minha folga, eu ia lá debaixo da sombra e ficava lá estudando o livro, decorando o livro, porque antigamente era decorado, ficava decorando o livro. Quando eu cheguei lá em Contagem para até tirar a carteira, a gente está mudando de assunto, mas eu vou ter lá em Contagem. Aí cheguei, tô vendo os livros da pessoa, todo mundo na fila, todo livro colorido, o pessoal tudo. E eu ia e falei, meu Deus, eu vou tomar pau nesse negócio. Cheguei lá, o moço tá com o óculos caído assim, porque antigamente era assim, né? Não sei se você lembra. Aí o óculos tá descido. Aí eu falei, vou tomar pau, senhor. Aí que esse pessoal tudo lá com livro, né? Colorido. Eu falei, vai dar pau. Até o rapaz que me deu esse livro tá lá em cima, mas foi com carinho, né? Mas aí, graças a Deus, eu passei. Sabe? Na graça de Deus, eu passei. Às vezes, muita gente fala, comprou a carteira, comprou o quê? A gente tira. A carteira você paga para tirar ela, né? E graças a Deus, eu passei. Mas aí, voltando para trás. Depois que eu trabalhei na barragem, trabalhei 2 anos de soldador. Aprendi a trabalhar de soldador lá. E tem uma lembrança aqui que é esse anel. Eu fazia anel lá junto com o ferreiro, para trocar o ferreiro. Eu fazia um monte de anel, de inox. Aí trocava troco de cigarro. Fazia aquele coador de coar café também, ficava trocando, ficava tirando. Aí eu trabalhei 2 anos. De 2 anos eu batia tijolo. Tem a época de bater tijolo, eu fazia tijolo. Fazia 2.000, 3.000 tijolos por dia. Nossa, que isso. 2.000, 3.000 tijolos por dia. E aí, quando chegava a época de chuva, não tinha como fazer tijolo. E a gente pegava... Aí eu ia cortar lenha de motosserra. Lá, tinha um cara lá fortão. Rapaz, no machado. Ele cortava mais lenha que eu. Falei, mas que é isso? Mas o cara, o braço dele era bruto. Assim, bruto. Ele cortava mais lenha que eu. Falei, mas que é isso? E você na motosserra, minha esposa me ajudando. machado. Minha esposa me ajudava. Era sofrido. Aí, cortava as lenhas lá. Uma vez, eu tinha uma gaia torta assim, lá tinha um rio, esse aí do Brumado. Só que ele vem do Rio Manso, né? A gaia tá torta lá assim, eu meto a motosserra na gaia, rapaz. Me deu um salavanco, mandou dentro do rio com a motosserra, com tudo. Muita aventura, né, filho? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu parei de cortar a lenha também. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar, vou trabalhar mais não. Assim não, né? Vou trabalhar para os outros mais não. Mas na minha de Júnior eu já falava isso. Tem gente da minha de Júnior que mora aqui em Brumadinho. Na minha lembra ainda, eu falei, Pirueta, eu lembro quando você falava que não ia trabalhar fichado mais. Aí você começou a trabalhar para você mesmo, sua Sim, conta, o que você começou a fazer? Comecei em Paraguai. Ir para o Paraguai? Comecei em Paraguai, né? Muitos anos isso já? Em Moambeiro mesmo. Fui para o Paraguai e aí fui. Tem muitos anos já? Muitos anos. Fui para o Paraguai. Naquela época que... Sim. Tem muitos anos. Eu tenho Porque uns 20 anos atrás? Mais? Não, tem muito mais. Se vocês forem lá em casa, eu mostro para vocês um Technic que eu trouxe, que eu comecei a montar um som, que antigamente vendia as partes picadas, né? Eu tenho até o toca-disco lá. Você tem? Tem Technic. Você trouxe do Paraguai? Dos Paraguai. Esse som, se tiver data nele, eu tenho certeza que você deve ter uns 30 e tantos anos, tá lá em casa. Funcionando. Funcionando. Aí você trazia as coisas do Paraguai para revender? Trazia para revender. Aí foi juntando dinheiro. É roupa, Era roupa, brinquedo. na época das calças fiorúrgico, ou tênis de estrelinha. E tem alguma Acho que história... vocês não devem lembrar disso. Vocês estão com quantos anos? Nós estamos velhos também. Então vocês já lembram disso. E você tem alguma história lá do Paraguai, assim, pra contar? Tem. Conta pra nós aí. Tem uma história lá para contar para vocês. O que acontece? Um amigo meu, esse até é vivo ainda, porque a maioria dos caras que iam para o Paraguai comigo, de fora, de Belo Horizonte, mais fora, tudo já morreu. Eu vou contar vocês 2 histórias aqui. Um amigo meu parou, e veio numa Kombi, veio lá uma Kombi deles lá, não tem parecendo Kombi, veio e parou perto de mim, que eu gostava de atravessar a pé. Nunca gostei de atravessar de carro, não sei que pega o táxi. E tinha aquelas vans que pegavam o pessoal. Rapaz, eu não vou não. Mais barato, eu falei, eu não vou não. Vou a pé mesmo. E atravessei aquela ponte a pé. Aí, acabamos de atravessar a ponte, aí tô lá do outro lado, os caras, não tava vendo os caras, fazer compra, combinando chegar, que dentro que nós atravessou,
Eles levou lá nós perto do cassino e meteu em nós a arma, roubou nosso dinheiro tudo. Nossa! Roubou tudo. Roubou tudo, Que roubaram o isso? dinheiro todo. E a vida do Paraguai comigo foi assim, sofrido. Falar que você pura verdade, foi sofrido. Muitas idas e vindas, Isso. né? Teve uma vez que eu estava deitado no suai voltando, o ônibus começou a balançar, deu um estouro e começou a balançar para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E a sorte nossa que nós não foi para o lado da Pirambeira, foi para o lado da soja, né? E o ônibus saiu garrando no barco ali afora. E quando o ônibus parou, todo mundo levantou, apavorado, querendo sair para fora do ônibus, que nós saiu, meu filho. Não sabia que defeito que era. Aí que olhou, nós foi dar pro fé que foi um pneu de um outro ônibus que soltou, bateu, tem foto lá em casa, tem tudo. Bateu foto. no ônibus de vocês? Bateu aquele negócio da direção do ônibus é dessa grossura. Bateu lá que arrancou soltou a barra de direção. Nossa Senhora. E aí nós saímos na rua e vem uns homens lá com a lanterna piscando, que vai ver, vocês não viram um pneu aí, não? Não viu, não. E aí, foi ver, você acredita que o pneu estava agarrado debaixo do ônibus, lá no meio da soja? Que isso? Isso foi um dos apertos que eu passei no estado do Paraguai. Mas teve muita coisa boa também, muita história legal, né, Pirueta? Tem. Muita... É. Deu pra você conseguir sustentar sua família? Sim. Trabalhando? Eu comprei um táxi com dinheiro do Paraguai. Você comprou um táxi, você trabalhou de taxista também? Graças a Deus, Trabalhou bem. Eu trabalhei de taxista, eu não sei quantos anos não, mas deve ser uns 18 anos. Aqui em Brumadinho? Ué. Eu comprei o táxi, foi do Oswaldo Babão que eu comprei o táxi. Não sei se vocês chegaram a conhecer ele. Ele é tio do Vag. O Vag trabalhou de táxi também. O Ronei. É na época que o táxi era só táxi que tinha, Era né? bom. Não tinha Uber, essas coisas, né? Era bom demais. Deixa eu te falar, você teve uma TV comunitária também? A TV é comunitária aqui em Brumadinho? Fiquei sabendo. A verdade é que ele morava num lugar que só ele tinha televisão. Aí o pessoal vinha pra casa dele. Não era televisão, era televisão. Eu achei que era uma TV comunitária. Não, então, era uma televisão comunitária. Não, Ele só ia pra casa dele, ia pra sua A casa. gente já montou tipo um estúdio de cinema. Ah, você entendeu? Na casa do Pirueta. Foi, a gente já montou. O pessoal ia tudo. Ia todo mundo lá assistir filme. Nós íamos pra lá assistir filme, todo mundo. E era como? Como é que era isso aí? Conta pra nós, como é que era mais ou menos isso? Como é que fazia? Botava o filme, escolhia o filme, A gente alugava os filmes, né? Era naquela época de fita. locador e alugava o filme. E ia pra assistir filme, todo mundo. Tomando uma cerveja e vendo filme. Fala em cinema. Aqui em Brumadinho tinha um cinema, não sei se você já ouviu falar. Já ouvi o falar. antigo. Já ouvi falar no Aí, patrocínio. Eu era novinho, só pequenininho, nós juntávamos uma turma lá do Zé Henrique e descia pro cinema. Aí você sabe, o pai do João Vitor, ele é meu padrinho. Aí me dava dinheiro, me dava bala para mim entrar no cinema, ficar chupando bala, então nós entrávamos todo mundo para lá. Aí um morcego, eu sentado assim, perto de um amigo meu, o morcego passou voando e eu, pá! Deu um burro na cara do colega meu. Na cara do colega. Deu um burro na cara dele, o que é isso, filho? Você tá ficando doido? Falei, não, morcego. E acertei o rosto dele com a porrada. Tava apagado, né? Esse coitado também já foi embora. A gente já despediu nós, já. Eu tô falando, eu tô ficando pra raiz aí, né? Mas aí cheio de vida. Cheio de vida. Eu fiquei sabendo também que você adoeceu quando você vendeu uma moto, Pirueta. Como é que é essa história? Você ficou... Inclusive... A gente sabe de muitas coisas aqui. Você sabe demais. Mas minha filha tá inventando aí. Aqui, Ela falou que você ficou doente, que sentiu uma moto. Não, mas você sabe o que acontece? Eu conservei uma moto 18 anos. E 18 anos foi um pedaço bom da minha vida andando com ela, né? Viajando. Eu faço parte do motoclube, então... E viajei muitos anos com ela. Eu e minha esposa viajamos muitos anos com ela. E tem... Eu não vou cortar essa parte para vocês, não. Eu cheguei a ir preso com essa motocicleta. Então, eu não vou aumentar o assunto, porque a gente... Eu não tô querendo chorar, né? Tô querendo sorrir, levar era para frente, para trás, não, né? Então, aí, hoje, se eu achasse essa moto para comprar, eu compraria ela. É mesmo? Compraria. Ela ia para um pedestal, ia fazer
uma homenagem a ela e deixar ela lá. Oh, que É, legal. tinha só um troféu. Ela ia ficar lá como troféu lá. Mas não acha mais, sabe? Eu fiquei sabendo que ela estava no Coco Feijão e agora o pessoal, quase todo mundo mudou de lá. Não sei para onde é que essa moto foi. Não sei. Ficou apelo aí, né, gente? Ficou achar a até- moto- se achar, Quem, achar quem a moto, sabe, é né? uma XL 250. Depois a gente vai soltar a foto, tem foto dela lá depois, manda pra Tem. gente que a gente vai É. soltar lá. Eu tenho até a placa dela. Aí, ó. A placa facilitou. antiga dela tá lá em Se a casa. gente conseguir Tá achar lá a moto do Tá no meio das Pirueta aí, fotos ó. lá de papel, que antigamente as fotos eram de papel, né? Tem recompensa? Ah, tem que ter, ué. tem Aí, que ó, ter. tem que ter uma Tem que ter. recompensa. Fica aí, galera, quer achar a moto aí, ó. É, porque aí ela vai ficar como Fiquei lembrança lá, quando vocês for lá, quem ficar aí for lá vai visitar ela. Aí, né? ó, vai estar no troféu lá, né? É. Ou então um Lazinho, a gente passeia pro Lazinho, falou Pois Lazinho, é. olha essa moto aí. E a bike que você foi pra Aparecido do Norte? Fui. Você foi... Fui. Você tem ela ainda, essa bike? Tem, não vende Aí, ela ó. preço nenhum. Vende, não? Não. Aí, Pode ó. chegar dinheiro lá que não vende, não. Foi uma promessa? O que, Sim, que foi foi, essa foi. história aí da Foi. Aparecido do Norte? Você Foi. foi direto, parou... Eu fui. Eu rodava 150 km por dia. Depois de uma Nossa. dengue que eu peguei. Rodava 150 km. Eu fiz assim 3 dias e meio. Cheguei lá no outro dia, umas 11 horas. Mas quanto foi a promessa? Foi. Foi uma promessa e vou voltar de novo. Vai? Pode voltar, ué. Na mesma bike? Na mesma mesma. E tem mais coisa nova aí. Vou, se Deus quiser. A gente falar antes é ruim, né? É ruim, é ruim. É, mas Deus Deixa a prometer, surpresa. Aí você vai contar no segundo É. podcast. Vocês vão guardar aí. se E o Deus quiser. aeromodelismo? Vou chegar aqui de bengala, mas eu estou contando a história para vocês. Pirueto, me conta aí, você foi a primeira pessoa a criar um clube de aeromodelismo aqui em Brumadinho? Foi o seguinte, eu comecei a mexer com aeromodelo, até vamos começar no começo. Eu fui lá em Belo Horizonte comprar aparelho de academia. Quando eu cheguei lá, conheci esse moço que fabricava aparelho de academia, só que na hora que eu cheguei lá, chegou eu, não lembro se o Rai foi, não sei mais quem que foi, que é um professor de educação física, não sei se ele foi comigo. Quando eu cheguei lá, eu cheguei para comprar um aparelho de academia, que ele era fabricante lá. Eu olhei assim, tô vendo os aviãozinhos assim na parede, falei, uai, o senhor mexe com isso? Conversei com o velho, né? Falei, mexo. E nisso a gente começou a conversar, até largamos um aparelho de academia para um lado, começamos a conversar, e aí, quando foi na outra semana, ele falou, eu vou lá na aqui na Serra da Rolar Moça, aqui em cima, a gente vai lá para soltar uns aviãozinhos que é controle remoto, mas não tinha motor, não. Aí, bacana. Aí eu fui, comecei a entrosar com ele, e aí eles fizeram até um campeonato. Aí esse campeonato foi a coisa mais interessante. O cara ficou com raiva de mim pra caramba. Falou, como é que parece esses velhos barbudos? Explode meu avião no ar. O Bolivar deixou eu com um aeromodelo que voa sem motor, né? Que é planador. O nome é planador. E teve um campeonatozinho lá. E eu vou, rapaz, não sei como é que eu arrumei, não, que eu dei uma batida com o avião do cara no ar. O avião do cara virou pó. O do Bolivar era feito naquelas madeiras mais grossas, né? Ficou forte, manteve a mesma coisa. E ele ficou com raiva. Ele lembra eu até hoje, quando ele me fez. Aí eu comecei a mexer com aeromodelo. Aí viemos aqui para Brumadinho, eu coloquei. A gente foi aqui num terreno aqui em cima do Toninho. A gente olhou lá, ficamos olhando o vento, conferindo o vento, o jeito que o vento vinha. Porque a gente tem que ficar manjando o jeito que o vento é mais forte e vindo, né? Aí o vento pegava aí na canaleta do funil e sobe. Aí a gente colocou uma birutinha lá. Aqui mesmo, vamos fazer um clube aqui. Aí eu fui presidente fundador lá do clube. Aí nós começamos a mexer com aeromodelo. Aí tinha, é o Paulo, né? É Paulo. Uhum. Aí tinha o Paulo, tinha... Paulo, meu cunhado. Legal, hein? Tem até muitos anos que eu não vejo ele. Aí era eu, o Bolivar, o Paulo. Tinha várias pessoas. Tinha um menino, um rapazinho, que tudo eu começo da aula, né? Não sei dar aula e começo da aula. Dei aula para um menino pequenininho, ele foi campeão para tudo quanto é lado de aeromodelo. Mora em Belo Horizonte. Hoje ele tá rapazão, eu acho que eu nem conheço ele mais. E sempre quando eu garro com o pai dele lá, e assim que a gente passa muitos anos sem ver, fica batendo papo. Ainda existe esse clube ainda? Ele tem um espaço lá de aeromodelismo? Tem, mas agora tem umas casas da Band Baixo, então eles não liberam o espaço para você
para dar aula ou para voar, não. Uhum. Porque se um avião bater na casa, pode tirar até uma vida de uma pessoa, né? Uhum. Ou pegar fogo, porque tem gasolina. Ah, E através do avião, tem um Tarchibó, ele foi comigo para Lafayette sábado agora. Ele também mexia com o avião. Aí tem um extra grandão e falou: Pirueta, você que vai soltar esse extra aí. E ele apagou o motor no ar, rapaz. Que trabalho que deu para trazer ele. Foi um trabalho grande. Mas eu consegui trazer, posar ele, né? Porque o avião era caríssimo. O avião nosso era aqueles baratinhos. Aí ele. Esse Chibó sumiu. Não via ele no aeromodelo mais. Aí um dia aqui em Brumadinho, através que eu comecei a mexer com paramotor, eu comecei a voar livre, né? Ele chegou aqui em Brumadinho, aqui chegou ele mais uns 4 com paramotor voando, e falou: tem um cara que chegou aí com um negócio. Aí eu falei: parece ventilador nas costas, porque ele não entendia, não conhecia, porque... Aí, você sempre foi muito curioso, hein, Pirueta? Que é não, isso? aí eu já peguei, né? Só um dia subindo de moto, assim, com a minha esposa indo para um encontro, olhei os caras voando assim, falou: tio, vou vir fazer um curso nesse trem aí. E aí eu encontrei com o Chibó, falou: Chibó, como é que eu faço para aprender isso aí? Não, vou te apresentar um professor, mas ele xinga, fala, xinga, mas xinga mesmo, você tem que ver como é que ele xinga. Eu falei: não, é esse que eu quero. Quando eu cheguei lá na Serra da Moeda para fazer o curso, que os caras viram, os outros professores viram que eu estava interessado em fazer o curso, e todo mundo querendo que eu fizesse com ele. Eu falei: não, eu tô caçando um tal bombeta aqui. Aí, tá aí hoje não. Eu ia lá outro dia, não tá aí hoje não. Aí, como eu achei ele. Aí ele falou: não, vamos lá na escolinha. A escolinha lá no Felipe, indo pra, não sei se é Ouro Preto, Ouro Branco. Você vai ali naquela lagoa Dos ingleses? aquela lagoa ali, tem uma rua que vai embora para ali afora. Vai lá, acho que é Ouro Branco. É Ouro Branco, acho que é. Aí, eu fui lá no Felipe para ver eles fazer aula lá. Aí, olhei assim. Ele falou: você quer experimentar hoje? Começar hoje? Eu falei: não, deixa eu só assistir primeiro. E fiquei olhando o pessoal descendo e posando na embaixo, né? Quando foi no dia, falou: hoje eu vou começar hoje. Aí eu virei para Isso ele. é só o paramotor ou parapente? Não, aí é só o parapente. Ah, tá. Parapente, ele não tem motor, né? Pra Não, quem não. não Só conhece. É livre, né? Livre. Voa no livre. Aí eu olhei assim, falei: então hoje eu quero. E nisso entrou eu e um cara, um cara também que foi do Exército, só que ele saiu novo, o cara saiu novo, entrou junto comigo, começou a fazer aula junto comigo. E aí, eu virei pro meu professor, falei assim: isso é igual aviãozinho? Como é que é? Igual aviãozinho mesmo? Tem que posar topando com vento? Ele falou: é isso mesmo. Esquerda, direita, aqui é a cordinha, você puxa aqui, esquerda, direita. Eu vi aquele monte de corda assim. Falei: eu não vou aprender o nome dessas cordas não, só. Olhei assim, falei: eu tive pra, sabe, cortar. Aí peguei, meu filho. E ele me empurra naquele trem. E aquele trem, o rádio dele aqui assim, ó. E ele falando comigo: vai tranquilo, vai tranquilo. E me empurrou, eu fui subindo. Falei: meu Deus do céu. E você sai desse cara parar, agora eu tô ferrado. Mas eu vou pousar igual aviãozinho, pensei calado. Mas quando eu cheguei beirando o chão, eu não freava chegando beirando o chão. Eu chegava, já catava cavaco, e a bota arrancava mato, com cascai e com tudo. E nisso a gente, com pouco prazo, eu fui para a serra. Aí eu fui para a serra, aí um dia eu perguntei a ele: isso tem mão e contramão no ar? Ele falou: tem, Pirueta, mão e contramão. Muito bem você perguntar isso aí. Eu falei: beleza. E tinha um cara que já tinha 8 meses que ele fazia aula. 8 meses, hein? E eu mais o cara aqui do Exército, que saiu do Exército, entrou, tava lá com 2 meses e pouco. Aí ele me soltou lá na coisa, para mim voar, era moedinha, que é mais baixo, para ele não trancar no ar. Aí ele falou: pode ir, Pirueta. Aí eu fui, posei lá. Mas esse cara com 8 meses, sempre ele errava, tadinho, que Deus dá ele em bom lugar também. Um dia eu tava voando lá, no meio de semana, eu, esse cara do Exército e esse que tinha 8 meses. Não é que eu tinha 8 meses, foi lá na frente, na garganta da entrada do coisa lá, voltou na segunda biruta. Quando ele voltou, ele fez a curva, pegou esse colega meu do Exército, aí o do Exército lançou o paraquedas de reserva, e ele não lançou. Aí veio caindo os dois, só, e infelizmente esse que tinha 8 meses faleceu, sabe? Nessa queda? Nessa queda. Ele caiu e ficou quieto. E aí a gente pegou, eu fui pro pouso,
Eu fui pro Pouso. Isso nessa época que você estava no aprendizado. Aprendendo. Aí fui pro Pouso, aí cheguei lá, eles já tinham rebocado e levado ele no avião, no helicóptero, mas ele morreu. Aí pegou, aí fiquei meio assim chateado, mas continuei treinando. E esse do Exército tinha quebrado a perna de partiu. Aí ele ficou lá no hospital, pegou a bactéria e a perna não emendava de jeito nenhum. Aí partiu, ele pegou e não sarava. Aí, quando eles iam tomando morfina lá, aí quando ele teve que serrar o osso dele para cortar, para tirar o pedaço que não emendava. Aí tirou, matou a bactéria, tomou o remédio lá, matou. E a perna dele até é mais curta. Aí a gente pegou, esse não voa mais não. Ele ficou até com a cabeça meio ruim, ficou uma marca no capacete dele, dos dentes dele assim, ó. Ele ficou com a cabeça meio ruim, enquanto ele ia lá armado lá e cabeça meio ruim, sabe? Falando que era a culpa dos outros, que não sei o que lá. Ficou meio atrapalhado na cabeça. Aí eu continuei treinando. Só que eu chegava lá, meu professor não estava lá, aí eu tinha que depender dos outros professores, né? Libera eu para decolar isso. Eu ia todo dia. Todo dia. Os outros chegavam me caçando em casa e minha esposa falava, tá faltando mudar lá pra cima. Só uma curiosidade, a sua esposa, diante dessa aventura... A família, assim, o que falava? O que falava de filhos, você? Pai, você sabe o que ela fala com os outros? Ela fala com os outros, não adianta, porque esse homem aí é doido. Entregou pra Deus, né? Não tem ela fala, não adianta, não adianta. Não adianta, é doido. Aí você passou depois pro paramotor. Sim, aí eu aprendi a voar lá livre, e nisso eu fui levando gosto. Então tinha um rapaz que trabalhava lá na Lagoa da Pampulha, lá, tomando conta de jardim, cortava grama lá, e cortava só de manhã, de tarde ele ia pra serra e ficava eu e ele voando. Ele ficou escuro de tanto voar. Eu e ele, todo queimado de sol. As minhas pernas, eu voava de bermuda, a minha perna é toda manchada, cara. Toda manchada de mancha de sol. E a sensação lá em cima é outra coisa? É outra coisa. E aí eu ficava voando. Eu tenho uma agenda, eu devia ter trazido a agenda. Se vocês for olhar a agenda e somar a hora de voo minha, vocês vão falar, não, esse cara tá mentindo. Tá voando mais do que andando, né? Mais no ar que no chão. E aí eu levei gosto pro voo, mas eu entrei... Aqui em cima mesmo do estúdio aqui, ó, passava toda vez. Eu os colegas meus, A próxima você vai dar um tchauzinho aqui. Tá. Aí eu peguei... Eu fiquei lá voando, e quando eu entrei para fazer a aula, eu já fui entrando, fazendo a aula, eu tenho um caderninho lá anotado, porque o meu professor é meio doido. Os caras pagavam, ele falou, não, você não me pagou, não. Eu peguei e falei, não. Eu anotava e falava, assina aí. No caderno, tá tudo guardado, tudo para mostrar pro povo. Quando eu for embora, o povo vai ver. Tinha que ter trazido esse caderno. Devia ter trazido, né? Ia ser legal, né? Legal. Mas assim, a gente pode colocar umas fotos. Pode, né, pode mandar pra gente umas fotos. Manda sim. A gente solta. Eu vou mandar a foto do caderninho, assinatura. A gente inclui nele nas imagens aqui, né? Porque eu comprei um motor fiado, sabe? Aí pagava ele picado, cara. Pagava ele picado. Assim. Mas graças a Deus acertei tudo direitinho com ele, as aulas, né? E nisso eu comecei a voar. Um dia, rapaz, eu peguei lá da Serra da Moeda voando para motor. E vim, só que essas velas de antigamente não andava muito. E aquele trem veio andando devagar, acelerava, dividia andar para frente, subia. Eu falei, meu Deus, vou chegar lá com escuro. Eu cheguei, posei de lado ali no campo de aeromodelo ali, no pasto, tem um pasto do outro lado. Eu posei beirando os postes lá com as lâmpadas acesas. Posei com as lâmpadas acesas lá. É isso aí. Aqui em off, né, antes de começar, você falou que sofreu um acidente. Conta pra gente como é que foi esse lance do acidente que você teve. Você fala qual? Esse de Marataízes. De Marataízes. De Marataízes. Do carnaval. Conta como é que... Não, eu vou contar pra vocês uma outra história também. Uma vez eu tava voando no voo livre, pra Brumadinho, um tal girino. Não, vou te levar até lá, vou te treinar. Aqui a gente se aprendia a voar, aí você tinha que aprender a voar mais longe. Eu já posei lá em Lafayette, sem motor. Daqui? Nossa Senhora. E tem um rapaz aí que ele é o que chegou mais longe, que ele voou 200 e tantos km ou 300 e pouco, sem motor. Mas esse dia tava classe mesmo. Mas eu tava vindo para Brumadinho, eu vou contar vocês voando. Aí esse tá girindo. De onde? Você tava vindo de onde? Lá da Serra da Moeda. Eu tava com GPS, que toda a vida eu voei com GPS. Eu tava com GPS, olhei, tava 3.000 metros de altura.
E o girino estava mais alto um pouco. Rapaz, eu estava vindo aí um trem que roda assim, você vê os urubu rodando, aquilo é térmico. Aí eu rodando e subindo, falei, agora já dá para mim ir. O girino falou, já dá para você ir, pode ir que você vai bater lá dentro do Brumadinho, essa altura que você tá. Porque o cara entendia, o cara era fera mesmo. Rapaz, quando eu saí dessa térmica, o trem fechou comigo. E veio caindo, dando estouro, e eu segurando, mesmo tipo montar num cavalo brabo, um boi brabo mesmo, esse trem que joga o cara no chão. E eu vim segurar para um lado, segurar para o outro. Quase que eu caía dentro dela, e eu segurando, porque tudo você tem que trabalhar na mão. E aí o girino, quando consertei ela, o girino falou assim, tá todo cagado, né? Eu falei, cagado eu não tô não, mas o joelho tá igual açúcar, igual melado, eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu falei, o joelho tá igual melado, cara. Tá igual melado. Isso aí, e eu voltei igual um cachorrinho, que você, quando você faz com um cachorro assim, pá, ele tem medo, vai embora com a orelha murcha pra trás. Eu voltei pra trás e cheguei lá perto da serra de novo pra posar. Eu peguei uma térmica de novo, o trem começou a subir de novo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora, vou posar lá em Brumadinho. E vim, posei aqui em Brumadinho. Aí um outro amigo meu tinha posado também, chamou eu no rádio, né? Onde é que você tá? Achando que eu tava lá na serra. Eu falei, tô aqui em Brumadinho também. Eu falei, não pode. Eu falei, tô posado aqui, eu vou fazer foto aqui, filmar e vou mandar pra você. Ô, Pirueta, mas você já tentou convencer algum maluco aqui de Brumadinho a entrar com você nessas ideias pra fazer junto? Alguém já topou e já desistiu? Porque é uma aventura e tanto essa vida sua, hein? Não, quando eu comecei a fazer aula, depois o Neco voou muito tempo de paramotor comigo. Aí caiu com o paramotor perto de mim lá, mas assim, foi um acidente meio bobo, graças a Deus não teve nada, só quebrou o equipamento, sabe? E hoje ele tá até parado de voar paramotor. Não tá voando mais. Na turma, assim, que de tudo, não, só você? Hoje tem muita gente. Daqui? Tem. Ah, que legal, bacana. Nós estamos com... eu sou cabo, eu ensinei ele, o Gia também, tem o Gia, sou cabo, tem o... Então, depois que ele acabou de melhorar, o Gia foi para a Serra da Moeda para fazer voo livre. Mas o primeiro decolar na Pedra do Morcego foi eu que decolei, eu sou cabo e o Gia. Porque quando você vai decolar o cara a primeira vez, o que a gente tem medo? Eu estou dando aula para um rapaz lá. A dar aula é muito fácil, você treinar o cara no chão, ou você treinar o cara a fazer preguinho ali. Eu quero ver a hora que você põe o cara para decolar. O cara tranca. O cara pode trancar. O cara pode trancar e dar um problema, né? Então, o risco é muito grande. Então, você tem que ter, conversando na mente da pessoa, para a pessoa não trancar. Já aconteceu vários casos. Você tá com quantos anos, Pirueta? Eu vou fazer 65. Muita história, hein, cara? Na verdade, eu vou fazer 65, mas eu tenho 2 datas, você sabe, né? Eu sou meio complicado. Ó, eu faço aniversário dia 28/1/1960. É uma data, né? E faço aniversário 28/12/1960. Você foi registrado nessa... Eu não sei, antigamente aquela dona assim, lá, né? Ela tem essa confusão toda. Agora eu tô até precisando de aposentar, né? Eu tenho três tios que fazem aniversário no mesmo dia, não são gêmeos. Só que para aposentar... sabe porque na roça, antigamente, era longe o cartório, né? Meu avô saiu fazendo filho e registrou todo mundo no mesmo dia. Aí. Ô, Tarja. Fala tu, irmão. Deixa eu te falar. Seguinte, eu tô lendo aqui, o nosso roteiro aqui, eu não tô acreditando, não. Você passou um perrengue lá no Paraguai... Como é que essa história? Que você foi preso no Paraguai, filho? O que é isso? Não, o negócio é o seguinte. Você sabe mercadoria? Não, Não, mercadoria eu já perdi muitas. Eu já perdi de quase quebrar. Entrar no VMEI. Na verdade, entrou no VMEI. Aí voltar sem... com a mão atrás. Isso foi várias vezes. Frente, outra atrás. Teve uma vez que... Eu vou contar pra vocês uma história. Eu levei o Neco pro Paraguai. Aí levei ele pro Paraguai e nós fomos. Aí fizemos compra e viemos no ônibus de linha. Quando chega aqui na Joatuba, a Polícia Rodoviária, né, PF, parou o ônibus de linha. Esse ônibus estava indo para Bahia. Aí parou o ônibus, aí a polícia olhou a mercadoria. Ah, mercadoria do Paraguai? Mas eu tô na cota, falei para ele. E falei, o Neco também falou que estava na cota, a gente estava na cota mesmo. Aí ele olhou. Mas tem que chamar a receita para vocês. Eu falei, mas o senhor faz, né? O que deve fazer, né? Chamou a receita, rapaz.
Aí o ônibus de linha não podia esperar. E eu tinha uma mercadoria no ônibus de linha. Aí desci com a minha mercadoria, pus lá no chão, lá, o Neco pôs a dele lá também, e eu ficou vigiando a mercadoria. Aí a gente pegou, mandou o ônibus embora. E seguraram vocês lá. É. Aí minha esposa ia buscar eu em Betim, era na época daqueles golzinhos 1000. Aquilo não andava de jeito nenhum, aqueles golzinhos redondos, aquilo não andava de jeito nenhum. E aquilo a gente tinha viajado a noite toda. Aí, a Receita Federal chegou lá, rapaz. Olhou a mercadoria assim, chamou o cara lá, né? E falou com ele assim: mas você não podia fazer isso, não, hein? Chamar nós por conta disso. Aí eu já entrei do lado do cara da Receita. Pois é, eu falei com eles para me liberar, que eu estava na cota, explicando, né? Aí pegou, liberou nós. Liberou, nós estava na cota. Aí, olha, assim eles veem que tá na cota. O que tá na cota e o que não tá. Aí, rapaz, eu falei com o Neco, nós vamos pegar, eu tenho que apanhar esse ônibus. Falei com ele, aí pegamos a minha esposa trouxe o carro, eu larguei ela lá ali perto da Biscoito Cardoso. E o ônibus com a mercadoria. É, eu falei, você pega, eu falei, Cati, pega um ônibus de linha, de lotação para Brumadinho, que eu vou atrás desse ônibus. No golzinho. E eu cansado, o ônibus andava da Cometa, andava pior Voava. que tudo, rapaz, aquilo voava. Porque saía do Paraguai e ia para Bahia. E você foi atrás do Rapaz, fui atrás, e na estrada da Bahia, aquilo vai estreitando, é bananeiro de um lado e do outro. Eu já comecei a ficar com medo. Chegava numa rodoviária, já saiu daqui. Chegava em outra, já saiu. E você atrás. Aí eu falei, tem que voltar para trás, né? Aí eu voltei para trás. O Oi parecia que tinha jogado um monte de areia nas vistas. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Joga aquela areia assim, você não aguenta nem abrir as vistas. Aí eu voltei embora, voltei embora para trás, né? Triste com a mercadoria que era o quente que tinha perdido. Aí voltei, rapaz. É o que me dava lucro, né? Voltei. Rapaz. Aí esse Paulo, ele morava em Belo Horizonte. Agora ele mudou lá para onde é que o meu carro está arrumando. Lá em Manhuaçu. Aí ele falou, Pirueta, você tá dando bobeira, você é bobo demais, o ônibus volta. Eles vão lá, lava ele volta. E nisso, eu falei, é bacana. Aí comprei, fui lá, o ônibus para ali perto da... Como é que tem aquele negócio de cavalaria ali, da polícia ali, que tem um negócio que eles tratam de cavalo lá, mexe com os cavalos da polícia, cuida lá. Ali perto do Mineirão. Sim. Ali tem um negócio de ônibus ali. Aí eu fui lá, comprei a passagem até mais em cima aí, depois de Nova Serrana, porque o ônibus passa por ali de linha. Aí comprei a passagem, entrei dentro do ônibus, o ônibus veio, entrei dentro dele, falei, ele mesmo. Todo alegre, né, com a mochila nas costas, eu entrei para dentro do ônibus, aí o ônibus começou a rodar, manjei a barra, aí foi né, onde é que estava a minha mercadoria, porque era relógio caro. Eu escondi os relógios caros. Celular, na época, não era... Quase qualquer um tinha, né? Então, essas mercadorias mais caras, a gente escondia. Aí, olhei nada, rapaz. No lugar que estava escondido, nada. Acho que um cara que estava viajando também roubou ele de mim. Aí, ou alguém que foi limpar o ônibus, né? Deve ter achado. Mas aí tinha uma outra esconderijo lá, eu peguei minha mercadoria. Aí falei com o motorista, dá uma paradinha para mim aí, que eu vou descer aqui mesmo. Vou voltar para trás. Aí dei um café lá e desci e vim embora. Vim embora. Mas isso é uma das histórias minhas que foi rápido foguete. Perdi tudo. Aí, a outra, nós estávamos indo para o Paraguai. Estava indo eu, Carlinhos de Salles, o Carlinhos, um tal índio. Eu não sei se vocês lembram. Você lembra do índio ali da Biscoito Cardoso? Tem um trilho? Quem é por aqui? Não lembro, não. Porque o trailer era no ponto do ônibus, Brumadinho, assim. Eu sei onde é que é. Aí o índio é um cabeludão. Era cabeludão, né? Já se foi também. Aí Aí nós fomos para o Paraguai, eu, esse índio, o Carlinhos, todo mundo, né? Aí quem que é? Foi um cara que foi comigo, senhor. Eu vou lembrar quem que é que foi comigo, falou assim, olha, tem um carro seguindo nós aí. Eu falei, é ladrão, pô, de noite, num canavial. Eu falei, é ladrão. Um carro preto, que eu não sei se é Monza, eu não lembro o nome dele, é um carro foguete. Eu falei, isso é ladrão. E aquilo eu estava dormindo, eu acordei assim, já fiquei arisco. Falei, onde é que eu vou esconder meu monte de dinheiro? Porque a gente levava muito dinheiro.
Igual agora. Você for foi fazer... na ida. Na ida. Igual agora. Se você for fazer uma compra no Paraguai, se você levar lá 2 mil, 3 mil, não é nada. Não é nada. O preço do dólar não é nada. Então você tem que levar bastante dinheiro. Hoje teria que levar aí uns 10 mil, 15 mil. Fazer uma compra bacana no Paraguai. Você compra um iPhone, né? E vale a pena a pessoa ir passear e comprar. Aí, peguei, fiquei arisco, né? E isso o carro sumiu. O carro desapareceu. Compre não, meu filho, só deu o carro cantando pneu. O cara arrancou uma escopeta lá, meu filho, na traseira do ônibus. Parecia um filme. Sem mentira nenhuma, parecia um filme. Pode perguntar o Carlinhos, que não é mentira não. Ele mirou lá no ônibus, fez o motorista parar, o motorista encostou, parou. Ou rapidinho eles entraram de máscara. Rapidinho entrou, estava no fundo. Tinha um buraco na potona do ônibus. Foi quando eu jogar o pacote de dinheiro lá dentro. Isso foi um milagre também. E os caras põem dinheiro dentro do vaso e dando descarga. Aí tava esse índio, tava todo mundo. Tava esse índio. Não, o dia que vocês entrarem dentro do ônibus, dá uma descarga, o dinheiro vai lá pro fundo. Aí o índio, pegou, né? Levou nós pro canavial. Ele falou, esse aí não tô cheirando bem, esse aí não. Só. E o dinheiro meu escondido. E o cara com as quadradas na mão. Tinha um cara lá, tinha um cara, os ladrões invocou com ele, rapaz. E ele tinha dado dinheiro para uma outra dona, escondeu o dinheiro lá. Uma senhora de idade, deu dinheiro para ela esconder, né? E ela escondeu o dinheiro na parte lá e os ladrões falaram, o que é isso aí? Aí ela pegou e falou pro ladrão, né? O ladrão, não é nada, não, meteu a mão e arrancou o dinheiro. Sem sacanagem nenhuma. Pode não ter o carinho dentro de sala, que ela é viva aí, tá aí para contar para qualquer um ver. Na época, acho que ele perdeu um valor aí de um uno quadrado. A perca foi muito grande, todo mundo. Expôs nós, todo mundo pelado de cueca. Os homens ficavam de cueca. E depois as mulheres tudo pelado também. Aí colocou, pôs nós descer em fila, meu filho. Tinha um canavial, e eu de olho no canavial. Falei, aqui eu vou correr aqui, fazendo vira-volta, que tiro não vai pegar em mim, não. Aí, pegamos, a gente... Pôs nós lá fora, os homens sentou nós, homens, tudo assim. E esse índio, coitado, Deus dá ele em bom lugar. Ô, coitado. Ele ia mais assim, a gente que ajudava ele na passagem, ele ajudava a trazer a mercadoria pra gente, né? Ele comprava pouquinha coisa pra ele. Com a cueca, tadinho, rasgada de lado, assim, ó. Meia virada de lado, com vergonha. E aí, a gente olhando aquilo foi uma cena assim, triste, né? Que Deus dá ele em bom lugar. E aí pegou. Aí foi o seguinte, aí, distância longe, ia ameaçando o pessoal, ia entrando dentro do ônibus, metendo a faca no ônibus, rasgando o banco, tudo. E esse estava trepado mesmo. Cada arma fazia até medo. E aí, meu filho, os caras mascarados, mas sei lá, vamos deixar esse lado para um lado aí, esses caras mascarados. Aí, lá no meio do canavial, lá é plano. E vi um carro lá, meu filho, só o farol fazendo assim, vem, afundando, e vem. Eles falaram assim, nós temos que vazar. Eles iam colocar nós dentro do porta-mala do ônibus e trancar. Trancar. E se esses caras metessem fogo no ônibus? Aí, e eu no maior medo. Só. Aí, vambora. Chamaram os outros, entraram dentro do carro e vazou. Aí, eu entrei dentro do ônibus, enfiei a mão lá no buraco, meu dinheiro estava quietinho. Você tá brincando? Tava. Milagre de Deus. Entendeu? Para minha mãe que já foi embora, eu não pego mentira jamais, não gosto de mentira de jeito nenhum. E aí, o dinheiro meu tava lá, aí um bocado de gente veio embora para trás, eu segui a viagem e fui fazer compra. Mas aí, até então, nesse dia eu não perdi mercadoria, não. Um dia eu mando esse índio fazer compra para mim. No Paraguai. Paraguai, ele foi. E ele era viciado no baralho. Se vocês perguntar qualquer uma pessoa mais velha que vai para o Paraguai, lá tinha uma mesa lá atrás para jogar baralho a valer. E assim era viciado. Aí a gente foi, passei o dia para ele ir fazer compra para mim. Comecei a mandar ele buscar para mim mercadoria. Não é que o ladrão vai e rouba o ônibus, roubou o meu dinheiro, aí pegou meu dinheiro. Aí ele falou que não tinha uma coisa muito boa para contar para mim, tinha pegado meu dinheiro. Aí pegou meu dinheiro. Aí foi perca, né? Só fui perdendo. Aí perdi muito. E na época também que eu comprei meu táxi, eu ia comprar um ônibus. Isso era o quê? Na década de... não tem lembrança de 90, data, não. por aí? Tem ano. Na época, quem vê o tênis de estrelinha e a calça fiorúgico, lembra. É antigo. Um rapaz lá de Belo Horizonte, um senhor lá, chamou eu para comprar um dinossauro a meia.
Dinossauro? O que é isso? É ônibus. É Dino. Aí a gente chama ele de dinossauro. Ele é todo de alumínio. É da Cometa, os ônibus da Cometa. Dinossauro. E anda muito. Aí, na época, chamou eu para comprar uma meia com ele. Falei, vou mexer com isso não. Falei com ele, vou comprar um táxi. Aí, foi onde é que eu comprei um táxi. Não tinha comprado um ônibus. Mas se eu compro um ônibus, eu tinha perdido. Eu não sei, vocês não lembram. Teve uma época lá no Foz do Iguaçu, a Federal prendeu os ônibus de Belo Horizonte, do Rio, São Paulo, prendeu tudo. Quebrou todo mundo. Todo mundo. Quebrou todo mundo. Então, E nisso a gente foi parando. E as últimas vezes que eu fui, eu viajei 3 anos de avião para o Paraguai. Eu pegava o avião em São Paulo e pousava dentro do Paraguai. 3 anos, voando direto. E tinha um amigo meu, um tal Manteiga. Eu vou contar uma história para vocês, o Manteiga e o Grande. E esses caras, nós ficávamos no hotel no Paraguai. Aí eles falam, Pirueta, quando for passar lá, o Pinga até que gosta de mexer comigo. Você vai na frente, porque eu sei de tatuagem, você vai na frente, que o cara da Receita fica... Eu não sei se vocês já passaram no aeroporto internacional. O cara da Receita Federal fica em pé ali e te manda pra esteira. Se ele assusmou com sua cara, ele te manda pra esteira. Não tem esse negócio, não, ele manda. E nisso, esse Manteiga, é apelido também ele, e o Grande. E o Manteiga comprar aqueles boné, aqueles chapéu bonito e tal, né? Colocar de lado, com a roupinha e tal, com a malinha de lado, assim, igual o doutor mesmo, né? E o Grande, mesma coisa. E o Grande mexia com informática, mas o Manteiga. Manteiga ficou milionário. E ele só mexia com informática. Na época. Aí eles mandavam eu ir na frente. Eu pegava minha mala e ia na frente, né? Chegava, soldava o cara da Receita lá. E até pergunta que a menina que anda de bicicleta, mora perto da sua casa ali, como é que chama? O dia que vocês vieram, você pergunta assim, e o Pirueta lá com o cara da Receita passando Ele tava com você lá? Não, é porque ele falava, cuidado que o bigodudo vai te pegar, uma hora você se perde com ele. É o Marcelo. É o que anda de bicicleta, um senhor de idade. Tá bom na Feteco, ué. Ah, o Márcio. O Márcio. Meu tio. É seu tio, pô. Pergunta a ele. Você vai perguntar assim, Pirueta, como é que é o cara do Pirueta na Receita Federal? Toda vez que ele me vê, eu falo, cuidado com o bigodudo, hein? E nisso, rapaz, eu vou contar vocês a história rapidinho aqui. O Manteiga, eu passava sempre na frente. Aí teve uns dias que eu não fui, não. Aí, como não, eu tô sabendo lá que prendeu, a Receita Federal pegou o Manteiga e o Grande. Sabe como é que eles faziam com a mercadoria deles? Tinha um culeio com os caras lá, atravessava as malas tudo pro outro lado, mas a Federal já estava de oi. Na época, isso tem muitos anos, multou 10 mil reais um e 10 mil outro. Era dinheiro demais. Era dinheiro assim, uma coisa exagerada. Aí toda vez que eu ia viajar com eles, eu ficava gozando a pinta deles, tá vendo? E quase que eles ficaram presos, então eu pagar fiança, 10 mil cada um na época. Nossa, era tipo 50 mil hoje. E esse Grande, pra você ver, tem gente que tem a sorte, né? Até já morreu também o Grande. Fiquei sabendo que ele infartou agora há pouco tempo, fui perguntar por ele, para ver se trazia uma mercadoria para mim, lá do Paraguai. Essas câmeras. Eu até uso uma Insta360, essas filmagens, mas você vai ver lá no Instagram. Eu fui perguntar para o Grande, ele falou, você não está sabendo não? Tem 3 anos que faleceu, sofreu um infarto dentro de um carro. A sorte que o carro só virou assim e parou. Esse Grande, assim, tem gente que nasce com sorte, né? Tinha um senhor de idade, só trazia relógio caro, mas relógio caro. Esses relógios caríssimos mesmo, alto dinheiro. E esse velho só mexia com isso de Belo Horizonte. E nisso, ali no Pai de Eustáquio, ele comprou um quarteirão. Ele tinha lá um quarteirão. Tinha imóvel do gado para a igreja, para tu contar lá. E esse senhor já estava de idade. Ele tinha um filho só. Aí o que aconteceu? Estudou o filho dele para advogado e tal. O filho dele, cara, infelizmente o filho dele deu um câncer na cabeça e morreu. Então ficou o velho, ele falou, agora tá lá em casa um monte de osso, eu e minha velha. E eu não vou largar essa herança para governo. E esse Grande, quando o filho dele morreu, o Grande começou a ajudar ele. Buscar saco de ração para pular no terreiro, para passarinho, para rolinha que fica lá. Aí começou a ajudar ele. Sabe o que o velho fez? Passou a herança tudo pro Grande. Também, a velha morreu, o velho morreu. O Grande morreu também, não aproveitou a herança, não. Mas o Grande, chapava cerveja, uísque direto, vai morrer.
Oh, meu Deus. Ô, Pirueta, mas que papo bom, viu? Nós temos que marcar a segunda não, entrevista, ó. que é muita história boa. Se eu tô falando para vocês que eu tinha até vontade de fazer um livro, mas assim, eu desanimei de fazer o livro. Tem história aí, tá? Vocês podem ter certeza que tem história aí. E eu devia ter trazido a agenda minha, né? Inclusive, eu tô trocando de carteira, falando na agenda, aí eu falava lá no lugar que eu tô trocando, no órgão lá que eu tô trocando de carteira, porque para você carregar 2, você tem que ter nível 3. Então, uma burocracia danada. Aí, para me trocar de carteira, eu falei, e aí tinha que ter hora de voo. Tem que ter hora de voo, tempo de voo. Então, agora eu já ligo, por isso que o GPS me marcou, que toda vez que eu vou decolar, eu já ligo o GPS. Eu já ponho num programinha lá, já aciona o GPS, vê lá quantos minutos que eu fiquei no ar, se é 2 horas, se é meia hora, 5 minutos, põe tudo. Só que na minha agenda de caderno, eu não coloco 20 minutos, assim, nunca coloquei. Eu coloco é meia hora, é as horas que eu rodei mais que eu coloco. Eu não coloco. E também é o seguinte, eu não coloco 1 minuto passando, não. Tá mais falta eu colocar faltando. Não coloco passando. Você entendeu? É eu e minha agenda. Para que eu vou desagerar numa agenda minha? Não faço isso jamais. Entendeu? Pirueta, então, é isso aí. Qual o recado que você quer deixar para as pessoas hoje em dia? Sua relação com Deus? O que você, a sua experiência de vida, o que você quer deixar como mensagem para as pessoas que vão te assistir? Olha, calma aí, desculpa aí. Toma uma aguinha aí, fica Aqui. tranquilo. Olha, assim, eu vou falar para vocês pura verdade. Eu vou deixar um recado para todo mundo, é o seguinte. Porque, às vezes, na hora ruim, para ninguém desesperar, assim, esquecer que as pessoas desesperam, esquecem às vezes até de Deus. Levanta a cabeça para cima, que a dificuldade vem bondade. Então, eu penso para muita gente que estiver assistindo, ouvindo, o que for, entendeu? Sempre ter Deus na frente, porque as coisas... todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem aquele embaque, né, de perder gente querido, às vezes tem uma dificuldade. Nunca fica triste, levanta a cabeça, porque... E sempre erguer para frente, nunca ficar... Né? A gente não contando as coisas para trás, mas sempre focar a cabeça na frente, esquecer as coisas ruins e agarrar com Deus, porque Deus é o pilar de todos, entendeu? Eu penso para todo mundo isso aí. E divertir sadio, porque você está divertindo sadio, né? Às vezes tem muita gente que fala nome feio, é muito ruim isso, né? Eu sou um cara que saí no 4º ano de grupo, cara, mas não tive pai, sabe? A minha mãe era uma simples, mas assim, eu tenho essa educação comigo, de não falar nome feio, sabe? E não assim, maltratar os outros, porque é muito ruim isso. Então, a gente deixa esse pensamento para todo mundo. E divertir sadio. Porque divertir sadio vai longe. E curtir, se você ficar, né, com raiva, se você ficar curtir com a vida, que a vida tá aí para ser bem vivida, né? E também, assim, não ter aquelas metidezas com as coisas, porque a gente... Isso é besteira. A gente morre, fica tudo aí, a gente não levamos nada, né? A gente não levamos nada. A gente deixa a bondade para trás, né? Se a gente for ruim, o povo vai falar mal. E se for bom, né? É isso que a gente pede para o pessoal, né? Levar essa bondade para frente aí. Isso aí, Pirueta. Essa frase aí é muito massa. Muito obrigado, viu, pela sua presença aqui. Vamos fazer novamente, se Deus quiser, mais um outro programa aí, porque é muita história para contar. Tem história. Muita história. Eu tô falando para vocês que tem coisa aí. E qual que é o seu Instagram aí pro pessoal seguir? Rapaz... Não, vamos deixar ele aqui. Vamos deixar ele aqui na descrição, tela. Na descrição, porque ele já disse que não é bom com nomes. Instagram, deixa eu ver aqui. Será que é Pirueta? Não. Eu acho que é Joaquim, não. Vamos deixar aqui, a Aline vai nos ajudar. Queria agradecer aí. Aline, muito obrigado aí, viu? Aline, valeu demais pelas informações, atenção com o nosso programa aí.
Obrigado aqui a Daisy Black, arrumando o nosso cabelinho aqui. Obrigado, viu, Daisy? Obrigada. Fala o seu Instagram aqui, querido, pra O turma. meu Instagram é Afrobrasileiríssima Oficial. Aí, ó, tá vendo? Eu não sei o meu. Muito obrigado, nosso querido Marcos, ali fazendo o nosso corte. Como é que é seu sobrenome, seu Instagram, Marcos? O meu é Next Marks. Next Next. Marks. Isso aí, deixa aí também. Valeu, John Lennon. John Lennon. Da Cinema Uai aí, obrigado, meu querido. Gente, eu... Tarja Preta. Nossa, meu obrigado brother. mais uma vez, Pirueta, por É ter esse, passado Carioca. esse tempo com a gente, ter É, contado nada. pouquinho isso aí. da história, porque É. são muitas É que eu coisas. te falei, se for contar mesmo tudo, nós vamos ficar aí dia e noite, hein? Eu tenho certeza É. que a galera que for assistir o vídeo lá na íntegra, lá no YouTube, e seguir a gente, vai saber um pouco mais da sua história Isso. e vai ver a pessoa que você é, a É. sua trajetória, as coisas Obrigado. que você fez. Tenho certeza que ajudou muito o nosso programa, né? Sinceramente, eu acho que sua história de vida vai estimular muita gente Muita que gente. tá aí com preguiça, com depressão dentro de casa, a Isso, seguir em isso, frente. isso. A sua É. história de vida ela é É. motivadora para seguir É. em frente. É isso aí que eu penso. E a gente, às vezes, fica triste porque quando a pessoa cai numa depressão, a pessoa pensa em suicidar, pensa numa coisa, na outra. E eu já tropiquei esse tipo de coisa, vocês sabem, né? Eu já tropiquei. Eu salvei um cara, um senhor. E depois não consegui salvar ele mais. Ele se foi. Mas tem história para contar aí. Cara. Muito Então, bom. Então, né? Vamos Muito vivendo, obrigado. Vamos vivendo. Sim. Gente, vamos ficando por aqui por mais uma vez nosso programa. Sigam nas redes sociais, pode deixar acontecer. Ou então siga lá de Tarde Oficial, ou então o Instagram do Sanha. Qual que é o teu Instagram, irmão? Sanha Ângelo. Serra Ângelo. Gente, obrigado. Sigam aí. Fiquem todo mundo com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Pirueta, valeu! Vai, Tamo Carioca. junto! Valeu, meu querido. Deixa eu ir embora, Valeu. porque senão vocês vão.